pronto para a palavra de Jesus hoje à noite aqui? Olhe para a pessoa perto de você e anime ela, diga: se prepare, se prepare, se prepare, diga: hoje vai pegar de jeito. Agora diga para essa pessoa que está do seu lado, assim, com um sorriso caprichado, gente, diga só: dá tempo de ir embora. Dá tempo de fazer de conta que vai no banheiro e vazar, mano. Mateus, por quê? Gente, confesso para você, ontem eu falei no Revutier de Família, a palavra hoje vai pegar um pouquinho você, vai desafiar você, quem está pronto para ser desafiado aqui, mas essas palavras que eu gosto, que nos desafiam, e se você achar que a palavra foi muito afiada, reclama com a gerência lá em cima, aquele que falou para compartilhar contigo. Eu estou brincando um pouquinho contigo hoje, vamos juntos lá. Romanos capítulo 3, verso 3, eu quero ler a propósito 3 versos contigo, depois vamos entrar na palavra que eu creio que Deus tem para nós hoje. Romanos capítulo 3, verso 3 diz assim: que importa se alguns foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Você pode dizer bem alto comigo, de maneira nenhuma. Vamos mais um texto, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, nos diz assim, o apóstolo Paulo: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Mais um texto, Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel. Você pode repetir comigo, diga: Ele é o Deus fiel, que mantém aliança por bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O tema da minha mensagem nessa noite é fiel até o fim, fiel até o fim. Vamos orar juntos? Querido Jesus, nós te agradecemos porque cremos que teu Espírito Santo hoje vai falar conosco. Eu oro, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, e oramos, Deus, que essa palavra que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, possa entrar no nosso coração, dividir alma e espírito, e nós possamos, Deus, ser levados ao lugar onde o Senhor quer nos levar espiritualmente hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Também, meu time do Palmeiras perdeu, mas tem o segundo jogo. O justo cai 7 vezes, mas levanta 7. Com certeza levantaremos a próxima. Aleluia, amém. Conecte-se comigo. Gente, na minha opinião, um dos atributos mais incríveis sobre Deus é o seu atributo de fidelidade. Deus, ele sempre é fiel. Você pode dizer comigo, diga: Deus é fiel. Gente, Deus, ele sempre permanece fiel. A palavra de Deus fala que ele é imutável, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, ele sempre é fiel, isso é incrível. A palavra fiel, traduzida no seu dicionário, significa aquele que não muda comportamento, que é firme, constante e sempre permanece na sua aliança. Sempre permanece na sua aliança. Ele é firme, é constante, este é fiel. E Deus, gente, é tão incrível o atributo de fidelidade de Deus, que o apóstolo Paulo refere-se na carta aos Romanos, que mesmo que muitos foram infiéis, isso não mudou a fidelidade de Deus. Ele está dizendo, tem muita gente aí que não foi fiel com Deus, mas de maneira nenhuma Deus parou de ser fiel ainda. Uau, que incrível isso. O apóstolo Paulo fala a um dos seus discípulos, Timóteo, ele está dizendo, mesmo quando nós não somos fiéis, Deus, ele permanece fiel, ele não pode negar quem ele é, os seus caráteres, gente, ele sempre tem sua fidelidade. Gente, isso é incrível, a maneira como Deus é fiel, a maneira como Deus, ele não muda, e ele é sempre presente e constante. Um dia desses, falando com alguém a respeito disso, um rapaz falou para mim, Mateus, quer dizer então que mesmo que eu não seja fiel, Deus continua sendo fiel? Eu falei para ele, sim. Ele falou, quer dizer que a minha infidelidade não anula a fidelidade de Deus? Ele perguntava para mim, e eu falava, sim, a título de continuar te amando, de continuar amando você, os braços do Senhor sempre estarão abertos para você, porque Deus sempre é fiel em seu amor e sua misericórdia. Mas isso não significa que o fato de Deus ser fiel, Ele não espera que eu e você também possamos ser fiéis a Ele. O fato de que Deus permanece fiel, independentemente de eu sendo ou não sendo,
não significa que Deus não está esperando que eu e você também possamos ser fiéis a Deus. Você pode dizer comigo, diga, ser fiel até o fim. Salmo capítulo 18, verso 25 e 26 nos fala exatamente dessa maneira. Diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro tu te revelas puro, mas com o perverso tu reages à altura. O que ele está dizendo? Você vai provar Deus na altura da sua resposta. Se você for fiel, você provará de um Deus fiel, porque Ele espera, gente, que assim como Ele é fiel conosco, nós também possamos ser fiéis com Ele. Amém. Em Apocalipse, gente, conhecido como o livro da revelação, é tão especial que João, ele em certo momento escreve 7 cartas do próprio Senhor Jesus para as igrejas que estão situadas na Ásia Menor. E Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 nos narra a respeito dessas 7 cartas, que são recados específicos de Deus para essas igrejas. E a terceira carta refere-se a uma igreja chamada Esmirna. Deus, a propósito, Jesus está escrevendo essa carta, e eu quero ler contigo Apocalipse capítulo 2, verso 8, o que Jesus ele fala a respeito de fidelidade para essa igreja situada em Esmirna. Em Apocalipse 2, verso 8 diz assim: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas na verdade não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Você pode dizer comigo, diga, ser fiel até a morte. Algumas traduções dizem ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou melhor, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo um comunicado para essa igreja de Esmirna. Está falando, gente, vocês vão sofrer perseguição por causa do meu nome. Jesus está dizendo, a chapa vai esquentar, o couro vai comer. No verso 10 está dizendo, vocês vão padecer. Está dizendo no verso 10, muitos aqui, alguns, vão até para a prisão por causa do meu nome. Amém. Jesus está dizendo, tereis tribulações. Em outras palavras, o problema é da pesada, a chapa vai esquentar. Mas é tão interessante que Jesus ele fala, mas tu seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém. Seja fiel até o fim. Porque de algumas palavras, ele está dizendo que o negócio é esquentar para eles. Eles estão debaixo de um contexto de perseguição. Jesus está esperando da vida deles fidelidade. E é tão interessante que no verso 11, de alguma maneira, Jesus ele condiciona até a própria salvação, a atitude de você ser fiel até o fim. Ele está dizendo, você vai passar por muito problema, mas considere, que se você for fiel, você não sofrerá o dano da segunda morte. Você pode dizer comigo, diga, a segunda morte. Mateus explica para a gente o que é a segunda morte. Todos nós aqui, gente, vamos passar pela morte, exceto eu, é claro que estou aqui, cada dia fico mais novo, renovo a cada manhã. Mas o simples faz, gente, que a nossa vida aqui tem um fim, você queira ou não queira, gente, você um dia, se Jesus não voltar antes, você morre, você vai embora. Essa é a primeira morte. Porém, qual é a segunda morte, a qual o próprio Jesus se refere aqui? Obviamente, gente, são aquelas pessoas que não serão salvas, que irão ao inferno. Se a primeira morte, todos experimentam no corpo, a segunda morte tem a ver com aqueles que não foram salvos. Jesus ele está condicionando, se você for fiel, você não experimentará o dano da segunda morte. Porém, se você não for fiel, vai para o beleléu. De alguma maneira, Deus ele sempre é fiel, mas Deus espera também que nós possamos ser fiéis a Ele. Na quarta carta às igrejas, Jesus escreve a uma igreja de uma cidade chamada Tiatira. Você pode dizer comigo essa palavra, diga Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 26, a palavra de Deus nos fala, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Tu pode dizer comigo, de guardar até o fim. Jesus fala, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então percebemos, gente, que Deus não apenas ele é fiel a nós. Hoje nós cantamos aqui, és fiel em todo o tempo.
Mas se ao mesmo tempo que Deus é fiel, Deus está esperando que eu e você também possamos corresponder a essa fidelidade com Deus. Conecte-se comigo. Toda a humanidade estava condenada à morte eterna, ao inferno, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio enviado por Deus Pai, e Ele morre naquela cruz, para tomar o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, para que nós não fôssemos mais ao inferno, mas que nós pudéssemos ter vida eterna através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Jesus, quando veio ao mundo, Ele morreu por toda a humanidade. A sua morte na cruz foi uma obra completa, onde Deus, através de Jesus, traz muitos benefícios da sua morte e ressurreição para nós. Conecte-se com isso. Eu quero correr e voar nisso aqui hoje. Eu vou ler alguns versículos bem rápido, então pense muito rápido comigo. Diga para alguém perto de você, diga: pense rápido. A morte de Jesus nos traz salvação e vida eterna. Você pode dizer comigo, diga: salvação e vida eterna. Posso te dar um versículo? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor. A morte de Jesus nos traz redenção. Diga comigo: redenção. Deixa eu te dar um verso, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A morte de Cristo na cruz por nós nos traz perdão dos pecados. Diga comigo: perdão dos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2 diz: e Ele, Jesus, é a propiciação pelos pecados, não somente os nossos, mas também de todo o mundo. A morte de Jesus nos traz o benefício da purificação. Diga comigo: purificação. 1 João capítulo 1, verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A morte de Cristo nos traz libertação. Diga comigo: libertação. João capítulo 8, verso 36 diz: porque se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Vamos mais uma. A morte de Jesus nos traz justificação. Diga: justificação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11 diz assim: alguns de vocês assim outrora foram, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito nosso Deus. Foram justificados. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz nos traz cura. Diga comigo: cura. Isaías capítulo 53, verso 5 diz: mas Ele, Jesus, foi morto pelos nossos pecados e transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Até que cansei. Eu poderia ficar falando para você a noite inteira dos benefícios o qual a Jesus morrer na cruz Ele traz à nossa vida. Jesus, Ele morre, Ele vem trazer tudo isso para mim e para você. Nós chamamos isso os benefícios da cruz. A obra de Jesus Cristo é suficiente, ela é completa. Mas deixa eu falar para ti agora, a morte de Jesus na cruz, gente, não é apenas um anúncio dos benefícios e resultados que a sua morte e ressurreição traria para nós, mas a morte de Jesus também é um convite para mim e para você, para entrar numa aliança de fidelidade com Ele. Amém. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava dizendo: eu estou tomando o seu lugar. Se existe um problema, que o salário do pecado é a morte, então eu vou ser propiciação, eu vou para a cruz em seu lugar. Mas eu não estou aqui apenas para morrer por você, eu estou aqui para convidar a você a uma aliança, viver uma aliança de fidelidade comigo. O que eu estou tentando dizer, gente, é que ninguém será salvo sem entrar numa aliança de fidelidade com Deus. Talvez você diga: Mateus, mas eu pensei que a salvação era de graça. Não, é pela graça, mas não é de graça. E eu vou mostrar isso para você agora. Em Lucas capítulo 22, verso 19 e 20, nós temos um momento tão especial, onde Jesus, Ele toma a Santa Ceia com seus discípulos. A propósito, onde nós tivemos Rebu Church em família e celebramos esse momento especial da Santa Ceia. Em Lucas 22, 19, vamos ler juntos. Jesus, tomando o pão, deu graças a Deus e partiu e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Você pode dizer comigo: façam isso em memória de mim. Isso é o mandamento de Jesus. Verso 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, conecte-se agora, este é o cálice
da nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. No momento que Jesus está tomando o momento da Santa Ceia, ele pega aquele vinho e ele declara: gente, isso aqui é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Agora note comigo que Jesus fala nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Por que nova aliança? Porque antes existia uma velha. Qual era a velha aliança? Era a aliança de Moisés. Nós podemos chamar isso exatamente da aliança mosaica, o qual sempre que alguém pecava, conecte-se comigo, quando alguém pecava, todos os anos, as pessoas, os israelitas, eles tinham que imolar um cordeiro, eles tinham que sacrificar um cordeiro, levar ao sumo sacerdote, e aquele cordeiro, gente, eles ofereciam como propiciação pelos seus pecados. Hebreus capítulo 9, 22 fala, hoje eu estou um veneno em versículo aqui, meu Deus, é um download aqui. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, todos os anos, eles pegavam um cordeiro, eles levavam ao sacerdote, e diziam: eu pequei, esse aqui estão os meus pecados para que sejam perdoados. Essa era a velha aliança. Agora sabe o que Jesus está falando? Agora eu estou estabelecendo uma nova aliança. Sabe qual é a nova aliança? O meu sangue, não mais o sangue de um animal, é o meu sangue, uma vez por todas, não precisa ser de ano em ano, uma vez por todas será derramado para que vocês sejam perdoados. Agora é o meu sangue, Jesus está dizendo, a nova aliança. Porém, gente, isso aqui, o que Jesus está dizendo, eu estou entregando a minha própria vida a vocês, o meu sangue será derramado em favor de vocês, mas o que eu estou propondo aqui, é que vocês entrem numa aliança comigo. Eu vou morrer na cruz por vocês, eu vou ser fiel a isto, mas ao mesmo tempo, vocês precisam entrar numa aliança de fidelidade comigo. Você pode dizer comigo nessa noite de aliança de fidelidade? Jesus está dando a letra aqui, ele está dizendo, se você quiser entrar nessa aliança, você precisa estar disposto a entregar a sua vida no mesmo nível do que eu estou entregando. Gente, e os discípulos entenderam isso de maneira muito clara. O que Jesus estava propondo aqui era uma aliança de ser fiel até o fim, era uma entrega mútua. Até porque, olha como se vai desenrolar essa história aqui. Agora conecta isso aqui. Jesus acabou de falar isso. Essa aqui é o cálice, é o meu sangue que vai ser derramado. A nova aliança. Jesus está dizendo, tem uma aliança. Eu não vou fazer isso aqui em vão. Isso aqui não será uma história bonitinha. Esse negócio será uma aliança que todo aquele que decidir entrar será salvo. Amém. É uma aliança de ser fiel. Agora Lucas capítulo 22, verso 21, apenas um versículo à frente, perceba o que Jesus fala. Jesus fala assim, mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. Eita, Jesus acaba de dizer assim, ó gente, mas tem alguém aqui na mesa que vai me trair. Em outras palavras está dizendo o quê? Esse camarada não vai ser fiel. Tem alguém aqui na mesa com a gente, que esse aqui não vai entrar nessa aliança de fidelidade. Fico imaginando os discípulos, todo mundo começa a olhar assim, eita, quem vai ser, não é aquele negócio, quem está com a mão amarela, né? Todo mundo, eu acho que esse aqui, não, acho que esse aqui, e todo mundo começa a se negar, gente. Os discípulos começam a discutir ali, depois você pode ler o texto na Bíblia, a ponto que de repente, né, Pedro fica imaginando aquele cara mais hostil, mais colérico, ele se levanta, vocês tudo aí tem chance mesmo de negar Jesus. Eu não ponho a mão no fogo por nenhum aqui, ó. Na minha opinião, você é o próximo candidato. E quando Pedro, a gente está falando isso, Jesus aponta para Pedro e fala assim, ó, Pedro, hoje à noite, Satanás pediu para peneirar a tua vida como trigo. Fico imaginando assim que Pedro arregaia os olhos assim, quem? Isso mesmo, chifrudão. Ele vai te peneirar como trigo. Peneirar o que, gente? A fidelidade de Pedro. Mas sabe o que é mais interessante? Jesus fala só, e tu, Pedro, quando tu se converter, confirma os teus irmãos. Gente, quando eu olho Jesus mandando Pedro converter, às vezes eu penso assim, eu também preciso então me converter. Ele está dizendo, Pedro, tu toma jeito. Mas o mais interessante é que Pedro, ele se levanta nesse momento e fala assim, ó, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, e eu estou pronto até para ir para a morte contigo, mas eu vou ser fiel. É isso que Pedro está falando para Jesus.
Porque os discípulos estão entendendo, sabe o que, gente? Que aquilo que Jesus está propondo para eles é uma aliança de fidelidade. Você pode dizer comigo, diga aliança de fidelidade. No momento da Santa Ceia, no momento que Jesus está anunciando que ele vai para a cruz, ele está dizendo: eu vou morrer por vocês, mas o que eu estou propondo é que vocês vivam uma aliança também de ser fiel a mim. Tu conhece a história? Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus ele morre, ele ressuscita, e João capítulo 21, Jesus não vai deixar barato. Jesus vai até a praia encontrar Pedro, e Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro: tu me amas? Em outras palavras está dizendo aí: você não ia ser fiel para mim? Você não prometeu que estava pronto para ir para a prisão? Você não prometeu que estava pronto para morrer por mim? Porque o que aconteceu com a sua fidelidade, Pedro? O que aconteceu com o seu amor? E Pedro chega à conclusão: pois é, eu não fui tão fiel. Mas o simples fato que Jesus falou: talvez hoje você não foi, mas chegará um dia que você estenderá seus braços, outro irá te cingir, e você será fiel, Pedro. Jesus estava falando a respeito da morte, como que Pedro morreria. Ele morreria um dia, por causa de Jesus, ele se tornaria um mártir. Sabe por quê? Porque um dia, a aliança que Pedro hoje não conseguiu viver, um dia, Pedro iria ser fiel até a morte, até o fim por Jesus. Amém. Lembra as palavras de Jesus à igreja de Esmirna: se você for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida. Agora, isso é tão importante, quando a gente começa a entender isso, que Jesus espera de nós uma aliança de fidelidade, e ele deixou isso bem claro, em Mateus capítulo 10, verso 38, Jesus ele fala: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus certa vez fala, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga comigo: negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder por amor a mim, este irá salvar. Amém. Jesus está dizendo: esse nível de aliança que eu estou propondo para vocês, é que da mesma maneira que eu vou carregar a minha cruz, eu vou morrer, você precisa estar disposto também a tomar a sua cruz todos os dias, negar a si mesmo e me seguir. Quando Jesus estava, gente, carregando a cruz no Calvário, esses não são relatos bíblicos, são relatos históricos. Muitos dizem que Jesus caiu várias vezes durante o caminho. A propósito, Jesus havia sido muito chicoteado, havia apanhado muito. A Bíblia nos relata a respeito de um homem chamado Simão Cirineu. Esse homem, ele foi convocado a ajudar Cristo a carregar a cruz. Jesus não tinha mais forças para carregar aquela cruz, ele havia padecido muito. Se você quer ter apenas uma pequena noção do quanto Jesus sofre, hoje à noite, antes de você dormir, assista um filme chamado A Paixão de Cristo. Velho, mas bom. Jesus ele está lá carregando aquela cruz, e todas as vezes que Jesus derrubava aquela cruz, Jesus ele levantava novamente, e Jesus ele continuava. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo: eu vou ser fiel a minha aliança de morrer na cruz, de derramar o meu sangue para salvar a humanidade. Amém. Jesus estava dizendo: eu vou cumprir a minha parte, eu vim para estabelecer uma nova aliança, uma aliança onde a humanidade não será condenada, onde as pessoas não irão ao inferno, mas elas terão vida eterna, através do caminho que eu vou trazer, através da minha morte naquela cruz. Amém. Mas todas as vezes que Jesus caía, gente, ele levantava, dizendo: eu vou ser fiel, eu vou continuar fiel à minha aliança. O simples fato é que quando a gente pensa a respeito disso, Jesus ele foi fiel até o fim. Agora, sabe qual é o problema, gente? É que muitas pessoas, elas querem os benefícios da cruz de Cristo, mas elas não estão comprometidas a viver a aliança de fidelidade com o Senhor até o fim. Elas dizem: eu quero esses benefícios o qual Jesus trouxe para mim, mas eu também não estou disposto a me entregar nesse mesmo nível de aliança. E esse é o momento, gente, que eu consigo entender que a nossa vida de fidelidade com Deus irá influenciar na nossa vida eterna. Jesus ele espera que eu e você possamos ser fiéis a Ele. Isso é tão impactante. Todas as vezes que nós estamos celebrando um casamento, gente, na minha opinião, o momento mais impactante do casamento é o momento dos votos da aliança. As pessoas normalmente estão encantadas com a decoração, a noiva está bonita, de branco, que legal,
O noivo coitado sempre está ali na frente ali com o terninho banguela, né? E chega o momento de entrar nas alianças, entre os daminhos, todo mundo, ai que bonitinho. Gente, a galera não se dá conta que o momento mais importante num casamento são o momento das alianças. Nesse momento, tudo que está girando em torno, pessoal, o casamento inteiro, essa cerimônia, se dá nesse momento das alianças. É o momento onde estão se declarando. Jesus está aqui falando a respeito de uma aliança que Ele está propondo. Eu quero tentar ilustrar para você de alguma maneira mais simples aqui. Deixa eu me perguntar, existe alguém, um casal aqui que está noivo? Algum casal que está noivo aqui? Você está noivo? Noivo? Por favor, vem aqui. Então noivo, vem aqui. Vai passar uma vergonhinha. Mas o momento das alianças. Agora eu quero mostrar o que muitas vezes acontece. Mas não pode ficar o homem aqui e a mulher aqui, ó. Pode ser mesmo. Tá perfeito. Muito bom. Hoje vamos casar vocês agora mesmo, estou brincando. Gente, vamos imaginar, é um momento de aliança. Agora eu gostaria que você analisasse a preposição que está escrita aqui para mim. Você não sabe, mas ele me mandou um WhatsApp antes, e é o que está proposto aqui, a respeito da aliança, dos deveres. Aqui tem uma cláusula, ele está requerindo. Ele está dizendo que você deve cumprir todos os deveres como esposa, e amá-lo, ser uma mulher dedicada. Mas existe uma cláusula dizendo assim, mas que ele não precisa cumprir os deveres dele como homem, que está tudo ok, se ele apenas andar do jeito dele, você não pode reclamar. Tu quer aceitar isso? Parece que a primeira não deu certo. Existe uma segunda cláusula, que ele requer exclusividade no relacionamento sexual da sua parte. Mas ele está dizendo, mas ele está livrão para toda hora. Você quer aceitar essa cláusula? Não, está piorando. Existe uma cláusula que ele está falando que você precisa ser intensa em amá-lo, e o seu amor deve ser quente, mas tudo bem se ele for frio e indiferente. Aceita essa cláusula? Existe uma outra cláusula que você deve ser fiel sempre a ele, mas ele pode ter o coração dividido, principalmente nos finais de semana. Aceita essa cláusula? Existe uma cláusula aqui que você deve ser dedicada, fiel e sempre manter a sua fidelidade, a qual aliança você se propôs, mas ele muitas vezes pode estar, nem aí. Você aceita essa cláusula? Não. Gente, o simples fato é que ninguém aqui aceitaria isso, sim ou não? Sim. Mas por que muitas vezes nós estamos agindo assim com o Senhor Jesus? Porque muitas vezes nós estamos requerindo, seja fiel a mim, Deus, tu és fiel, mas eu não estou dentro do meu coração decidido a retribuir a mesma aliança de fidelidade o qual Jesus me propôs. E nós esperamos que Deus seja fiel, e Deus ele sempre é, o apóstolo Paulo fala, mesmo quando nós não somos, ele permanece, mas o simples fato é que nós não podemos requerer das bênçãos, dos benefícios da cruz de Cristo, e não esperar dentro do nosso coração que a gente dê uma resposta de fidelidade a Deus. Obrigado, gente, vocês foram muito bem aqui, era tudo mentirinha, tá? Eu quero alguém para me amar, mas não ser fiel a esta aliança. É o que muitas vezes nós estamos fazendo com Jesus. Você sabe qual é um problema? Um problema muito sério que acontece. Estão pregando, gente, um evangelho genérico. Um evangelho que diz, Deus me ama independentemente do que eu faço. Verdade ou mentira? A resposta é que é verdade. Deus te ama independentemente do que você faz. Mas você sabia que o amor de Deus não é a mesma coisa que a aprovação de Deus? Deus pode te amar e estar te reprovando. O simples fato, gente, é pesado que eu vou falar agora, mas tem muitas pessoas que Deus ama, cara, e você não imagina o quanto Deus ama, mas elas não serão salvas, porque a nossa salvação tem a ver com a nossa fidelidade. Jesus diz à igreja de Esmirna, se tu for fiel até o fim, eu te dou a coroa da vida.
Se você for fiel, você não experimenta o dano da segunda morte. Quando eu leio o apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: se é com dificuldade que o justo se salva, aonde vai comparecer o ímpio e o pecador? Ele está dizendo, o camarada, mano, que ele está agindo com fidelidade, que ele está buscando a Deus, que ele está na jornada certa, já não é fácil ele se salvar. Agora tu imagina onde vai comparecer o camarada que ele não está tentando viver uma vida de aliança, de fidelidade com Deus. Na minha tradução, dizendo, o cara está aí morto, esse cara sim está frito. E tem um monte de gente, pessoal, tentando buscar Deus pelaquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é, pela aliança o qual Jesus propôs que nós deveríamos entrar. Eu falei para você que dava tempo para você ir embora, você não acreditou. Não que Deus não seja um Deus abençoador, não que os benefícios da cruz não estejam para nós. Deus é galardoador daqueles que o buscam, e eu tenho provado como Deus é abençoador, gente. Talvez muitas pessoas tenham provado como Deus é abençoador, mas o simples fato que a aliança, a morte de Jesus na cruz, é muito mais do que uma preposição para nos amar e eu me sentir amado e aceito, mas é um convite para você entregar a sua vida da mesma maneira que Jesus entregou. Todos os discípulos de Jesus, gente, com exceção de João, morreram martirizados por causa de Cristo. Você sabe por quê? Lembra que Jesus havia falado: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem quiser perder a sua vida, vai salvar. João foi o único, cara, que não correu na hora da cruz. Foi o único que disse: eu estou pronto para morrer com ele. Eu estou decidido a ser fiel até o fim. Eu estou pronto para ir na minha vida até a morte com Jesus. Eu lembro, cara, quando a gente era pequeno, pai e mãe tentaram implantar desde cedo dentro de nós essa mentalidade de ser fiel com Deus. Me lembro que o pai conversava com a gente lá em casa, ele dizia assim: gente, vocês têm uma aliança de pureza e santidade com Jesus, se conserve santo, puro para o casamento, porque isso aqui não é para a gente, isso aqui é para vocês, é a aliança de vocês com Deus. Se vocês quebrarem, isso aqui é a sua infidelidade com Deus. Várias vezes pai e mãe preparava para a gente aquilo que Jesus chamava a respeito dos últimos dias de grande tribulação, o qual nós lemos que a igreja de Asmirna aqui estava enfrentando. E o pai e mãe falava: vocês nunca devem deixar a fidelidade com o Senhor, vocês sempre devem ser fiéis a Jesus. Eu me lembro de vez em quando meu irmão, ele, não sei se na ideia de me trollar, ele fazia umas perguntas esquisitas para mim. Ele falava: Mateus, se um cara levantasse uma arma na tua cara e dissesse: ou tu nega Jesus, ou eu te mato, o que você fazia? E eu tinha sido ensinado, eu dizia: pode atirar, estou pronto para morrer por Cristo. Ele dizia: tá, tudo bem, mas calma aí. E se ele pegasse um facão afiado e começasse a cortar dedinho por dedinho, dizendo: ou tu nega Jesus, ou eu vou cortar dedinho por dedinho até a morte. Eu dizia: ah, mas aí sacaneou. Não é melhor matar, mata de uma vez. Mas o simples fato de dizer: não, pois agora, não tem como, se eu não for fiel a Jesus, Jesus está falando: sê tu fiel e eu te darei a coroa da vida. Amém. Seja tu fiel até o fim e você será salvo. Amém. Agora, se Deus é fiel, gente, nessa aliança, o qual Jesus está propondo para a salvação, eu estou pregando o evangelho para ti, não espere que você pode ser salvo dando qualquer migalhas para Deus. Não espere que você simplesmente um dia viverá de qualquer maneira nessa vida e chegará um dia que Jesus é amor. O tanto que Deus é amor, Deus é justiça. O apóstolo Pedro diz: se é com dificuldade que o justo se salva, aonde que o pecador e o ímpio vão estar na presença de Deus? Esse é o momento que eu descubro, gente. Jesus, ele fala a respeito das dores de parto, falando a respeito da sua vinda. Jesus está dizendo: assim como estou subindo aos céus, um dia eu descerei com meus anjos em grande glória. Ele fala: todo olho verá. Os discípulos perguntam: como a gente saberá que estará próximo a sua vinda, Jesus? Em Mateus capítulo 24, conhecido como capítulo do Apocalipse nos Evangelhos, Jesus fala a respeito do que é conhecido como as dores de parto, os sinais que a volta de Jesus estaria perto. E Jesus, ele fala em Mateus 24, verso 9 e 13, apenas esse texto eu quero ler contigo. Ele fala assim: então sereis entregues à tortura. O que ele está dizendo é que vão perseguir você por causa do meu nome, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando: nesse tempo muitos vão se escandalizar-se,
Em outras palavras, hashtag, muita gente vai vazar, muita gente vai me deixar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, Jesus está dizendo, irá esfriar. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Algumas traduções falam, mas quem for fiel até o fim será salvo. A verdade, gente, que a fidelidade de cada um de nós aqui, ainda nessa vida, será provada até onde você está enganjado na aliança que Jesus propôs para você, de ser fiel a Ele. Jesus foi até o fim. Você lembra no jardim do Getsemane? Por 3 vezes Jesus chegou a perguntar para Deus: Deus, tem como me livrar dessa cruz? Deus, tem como não enfrentar tudo isso? Deus se cala. Em outras palavras, está dizendo, não, tem que enfrentar. Sabe o que Deus está dizendo? Então eu vou ser fiel à minha aliança, a nova aliança de morrer na cruz para salvar a humanidade. E essa aliança, gente, é o que Jesus propõe para eu e você, igreja de Cristo, da mesma maneira que Jesus se entregou por nós, nós estarmos dispostos também de entregar a nossa vida aí por Ele. Amém. Testes de fidelidade na nossa vida. Eu recordo quando adolescente existia um programa de TV terrível, confesso, hashtag terrível, chamava Teste de Fidelidade. Alguém? A ideia do programa era mais ou menos assim: existiam câmeras filmando o camarada que estava ali ao vivo, e ele só não sabia que a esposa dele estava vendo ele ao vivo em outro lugar. E quando ele entrava numa clínica médica, né, ele estava esperando no saguãozinho lá, e de repente vinha um avião, um foguetão, né? A mulher vinha com aquela saia que nem o diabo passava por perto, né? E ela aqui, você precisa entender, você sabe o que eu estou falando, né? E ela chegava: oi, eu vim te atender, você está tão tenso, botava a mão no camarada, já o camarão já ficava branco, mano. O cara já, vem aqui, levava ele numa salinha, e ela fazia uma pergunta pro cara: você é casado? E a mulher do cara vendo ao vivo, bro, e muitos diziam: não. Quando dizia não, mano, a mulher já era... E ela estava continuando. E o apresentador, gente, ainda fala, o cara era hashtag do capeta, aquele apresentador. Que ele diz: para. Você lembrou agora, né? E ele perguntava para a mulher assim: você quer continuar vendo? E gente, as mulheres são encarnadas. Eu vou. Ele dizia: mas não continue. Ele falava: eu vou, eu quero ver, ele vai ver, né? Gente, o cara, ela que pediu, então continua vendo. A gente dava, e ali, gente, muitos ali, gente, não eram fiéis à sua aliança. E aí o pior, quando o camarada achava que ia descer o escorregador, a mulher dizia: isso aqui é só um teste, tchau pra tu, você é um sem vergonha, não é fiel à tua aliança. E o cara ficava que nem o Zé Mané olhando pro teto lá. Eu me lembro um dia que teve um camarada que falou: eu sou casado, desculpe mulher, afaste um metrinho aí. E a mulher dele olhava assim: meu marido. Sabe por quê, meu irmão? Deus, mesmo quando nós somos infiéis, permanece fiel, essa é a verdade. Mas o fato é que Deus está esperando fidelidade em mim e de você. Amém. Agora a pergunta é: como está a sua vida de fidelidade com Deus? Eu vi jovens, cara, orando tanto para passar no vestibular, e quando entraram na universidade, se afastaram dos caminhos do Senhor, e foi viver uma vida distante de Deus. Eu vi pessoas, cara, solteiros, à espera de um milagre. Hashtag não é simples. Principalmente mulher, vou falar, que passa o camarada e convida, mano, e troca o relacionamento com Deus por um relacionamento natural desse mundo que é incerto ainda. Perder propósito de Deus. Não foi fiel a Deus. Eu vi gente, pessoal, orando por um carro. O cara vinha a pé para a igreja, e Deus abençoou, deu um carro para o cara. O cara, em vez de continuar vindo para a igreja, dava umas voltas lá no tanque, na hora do culto. Eu vi gente, pessoal, orando tanto por uma promoção, para chegar num status, num cargo, e quando chegou lá, a gente, na situação financeira ideal, parou de servir, de ser fiel a Deus.
O simples fato, gente, que a nossa fidelidade vai ser testada. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como um trigo. Eu roguei por ti, que a tua fidelidade, que a tua fé não desfaleça. Mas Pedro, você precisa entender que você precisa ser fiel. Gente, quando fala sobre fidelidade, eu consigo perceber o quanto a igreja de Jesus precisa entender o que Jesus propôs. A salvação é de graça, ou melhor, é pela graça, mas ela não é de graça, ela vai nos custar tudo. Custou tudo para Jesus. É incrível, no livro de Daniel capítulo 3, fala a respeito de 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua e ele fala: quando soar o sino da harpa, quando o sino tocar, todos devem se prostrar e adorar essa estátua. Esses 3 camaradas, 3 homens de Deus falam: de jeito nenhum, a gente adora apenas a Deus, adorará somente ao Senhor teu Deus e apenas Ele prestará culto. O rei Nabucodonosor diz: quem não se prostrar, será emitido um decreto, será sentenciado à fornalha de fogo. Sabe o que esses 3 camaradas falam? Eles estão dizendo assim: ó, a gente está pronto para dar a nossa vida, mas a gente não vai negociar ser fiel até o fim a Deus. É incrível, porque Daniel capítulo 3 fala que quando toca o sino, esses 3 não se prostram, toca a harpa, os 3 não se prostram, vão falar para o rei, fala: tem 3 caras que se recusam a se prostrar. Deixe-me falar para você, existe uma estátua nessa geração, de pé, e essa cultura diz para você: se proste, adolescente, perca a sua virgindade cedo. É careta você ainda não ter beijado na boca, é careta você se guardar para o casamento, é careta, homem, você não trair a sua esposa. Todo mundo precisa trair. Existe um sistema, existe um padrão mundano, que todos estão se prostrando, mas esses 3 caras estão dizendo: a gente entende que a gente vai ser fiel com Deus até o fim. Amém. Nesse momento, o rei fala: se vocês não se prostram, vocês entram na fornalha de fogo. A resposta desses 3 caras, mano, me apavora, porque eles falam assim: a gente crê que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas rei, se a gente for para a fornalha e Ele não nos livrar, a gente está disposto a dar a nossa vida. Sabe por quê, meu irmão? Esses caras entendiam uma coisa mais profunda. Jesus falou: aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, cara, não tem a ver apenas com isso aqui, tem a ver com a minha vida eterna. E é isso que acontece. O rei parece que vai tentar ser incisivo. Ele diz: vocês não vão mesmo se prostrar? Então aumente o fogo na fornalha, a ponto que os guardas que vão aumentar o fogo, é tão forte aquele fogo que eles morrem queimados, os guardas. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes você ser fiel a Deus vai te levar para dentro do fogo. Muitas vezes ser fiel a Deus, cara, vai te levar por você ter que pagar um preço. Vai fazer você pagar um preço, jovem, por solidão às vezes. Noites que você gostaria, que todo mundo está na baladinha, mano, enlouquecendo, você vai estar no seu quarto, e talvez aquele dia não foi o mais feliz na sua vida, mas eu vou falar para você: vale a pena, todos os dias que você nega a si mesmo, põe a tua cruz nas tuas costas e diz: eu sou um discípulo de Jesus, eu estou continuando a ser fiel a Deus. Vale a pena, homem. O dia que você casou com a sua esposa, você fez uma aliança com Deus, uma aliança com a sua esposa, e aparece aquele rabão de saia do teste de fidelidade. Você pensa: nossa, mas isso aqui é bom demais, Jesus. Vale a pena você negar a si mesmo, a própria prostituição que é presente na nossa carne, cara, e dizer: eu vou ser fiel a Deus, sendo fiel à minha esposa, mantendo o meu casamento intacto. Aqueles 3 homens são jogados, gente, na caldeira de fogo. Sabe o que é mais incrível? Que de repente o rei Nabucodonosor olha para os guardas, ele faz uma pergunta, ele fala assim: gente, tem alguma coisa que está acontecendo errado aqui, tem alguma coisa errada, gente. E os guardas falam: o que é? Não era para ter lançado 3 lá dentro da fornalha de fogo? E os guardas: exatamente, a gente lançou os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o guarda pergunta: mas então o rei pergunta: então por que eu estou vendo 4 lá dentro? Amém. E sabe o que é mais incrível? Depois leia na sua Bíblia, Daniel capítulo 3, se não me engano, verso 25, por aí, nesse momento. Ele fala: e o quarto que eu estou vendo
tem a imagem como filho do homem. Amém. Gente, sabe o que eu acredito pessoalmente aqui? Jesus, quando ele está na terra, ele é chamado de o filho do homem. O que eu acredito teologicamente explicar para você é uma teofania. Teofania é uma aparição do próprio Cristo antes mesmo de ele ter vindo ao mundo enviado por Deus, ter nascido da Virgem Maria. Acontece uma teofania, o próprio Jesus aqui na terra. Isso aconteceu também, o que eu acredito, com Abraão. E esse momento, gente, eu fico imaginando Jesus olhando a fidelidade daqueles três, aqueles caras a ponto de dar morte, a ponto de negar a sua própria vida. E Jesus olhando eles, cara, se o nível desses caras é de ser fiel até o fim, eu desço lá na terra para caminhar com eles nesse fogo. Mas esse nível de fidelidade impressiona a Deus, cara. Amém. Jesus desce e caminha com os três lá dentro. A Bíblia fala que o fogo não queimou ninguém. Sabe por quê, gente? Quando você é fiel com Deus, pode você ir para dentro do fogo, pode, cara, passar alguns apertos, pode passar momentos de angústia, mas eu vou falar para você, vale a pena. Amém. Vale a pena, cara. Você sempre verá a provisão de Deus. Quando ele sai da caldeira, o rei Nabucodonosor já está quebrantado, ele já diz assim: gente, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, tira essa estátua daqui urgente. Por quê? Porque uma pessoa, gente, que se prova fiel a Deus, ela se torna um testemunho para as outras pessoas, cara. Fidelidade a Deus é como Estevão, um homem íntegro, correto, que pregava sobre Jesus. Ele começa a ser perseguido. Em algum momento a Bíblia fala que pegam pedras para tirarem Estevão, pedras, e dizendo: Estevão, se você continuar pregando sobre Jesus, você será morto. Mas Estevão, ele continua firme. A Bíblia fala no livro de Atos que quando eles estavam atirando pedras em Estevão, ele olhou para cima e ele diz: eis que eu vejo os céus abertos, Deus está sentado no seu trono e Jesus está de pé na frente do seu trono. Eles estão atirando pedras em Estevão. Estevão está sendo fiel a Deus acima da sua própria vida. Conecte-se comigo aqui. Eu acredito particularmente em algo, gente. Normalmente, quando tem um trono, existe um juiz. A Bíblia refere-se a Deus como um juiz. A Bíblia fala que Jesus julgará as nações. Então Jesus julgará. Ele está sentado num trono. Quando Estevão, ele vem uma visão, Jesus não está sentado, ele está como? Em pé. Porém, se você já foi a um tribunal, sempre o juiz, gente, ele está sentado. Jesus agora está de pé. O réu deve ficar de pé. O juiz sempre está sentado. Por que Jesus está sentado? Eu fico imaginando Jesus olhando lá de cima e dizendo: esse camarada está pronto a ser fiel até o fim, e quem decide ser fiel até o fim, eu tiro o chapéu para esse cara, eu fico de pé no meu trono para receber ele aqui na minha glória. Amém. Estevão, você está morrendo aqui, mas eu estou te esperando, vem aqui, eu vou te dar a coroa da vida, porque você foi fiel até o fim. Amém. A grande questão, gente, sabe qual é? Até onde você está enganjado na sua fidelidade com Deus? Eu preciso pregar para você com verdade e com amor hoje, porque um dia todos nós estaremos perante esse juiz, esse justo juiz, Deus. Eu fico imaginando, gente, como que você se sentiria chegando lá, sabendo que você foi infiel a essa aliança, sabendo que você não respondeu a esse Deus que foi fiel contigo. No teste de fidelidade, gente, o momento mais caótico daquele programa é quando o marido que tinha traído, ele chegava lá para encontrar a esposa. Você lembra a reação? A esposa começava a bater no cara: mano, te suma daqui, eu nunca mais quero te ver. Mateus capítulo 7, o texto é pesado, mas Jesus fala assim: no último dia muitos dirão: Senhor, 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 Senhor. E Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, vós que não foram fiéis, eu jamais conheci cada um de vocês. Cara, isso mexe comigo, bro. Isso mexe comigo, porque eu começo a olhar para a minha própria vida e eu pergunto: o quanto eu estou sendo fiel a Jesus? Eu sei que essa palavra que eu estou compartilhando contigo, cara, eu estou chutando a porta hoje, mas, mais uma vez, reclama com a administração lá em cima, que foi ele que pediu para falar para você.
Tem pessoas, cara, que talvez não estão se encontrando fiéis com o Senhor, cara. Você tem levado a sua vida do seu jeito e não do jeito de Deus. Hoje Jesus está dizendo para você, é um aviso, é um alerta. O tipo de aliança que eu propus para você é que você responda em fidelidade, no mesmo nível que eu me entreguei por você. No mesmo nível que eu fui capaz de morrer na cruz por você, é o nível que eu ofereço para que você responda a mim. Apocalipse capítulo 2, verso 22, Jesus ele fala: eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu darei a cada um segundo as suas obras. Deixa eu falar para você, gente, que tem sido fiel com Jesus, existe recompensa para a sua vida. Amém. A palavra de Deus fala que um dia cada lágrima derrubada será enxugada. Um dia fará sentido todas as vezes que você negou a si mesmo, porque caminhar com Jesus, volto, é muito claro, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é dizer: Jesus, não vai ser do meu jeito, mas vai ser do teu, tu és o meu Senhor. Quantas vezes, gente, você precisa tomar a cruz? Tomar a cruz é assumir: eu morri para mim mesmo. O apóstolo Paulo declarava: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Sabe o que é isso, gente? É alguém que declarou: eu vou ser fiel com Jesus até o fim. Eu fico imaginando, gente, se existir uma carta de Deus hoje para cada um de nós aqui. Ele está falando hoje para você: seja fiel e eu te darei a coroa da vida. Mas a pergunta que eu vou falar para você hoje: você está sendo fiel a Jesus? Acima de todas as coisas. Não é só quando as coisas dão certo. Sabe quando a nossa fidelidade muitas vezes é provada, gente? Quando tudo está dando errado. Quando eu oro e eu não sinto nada. Quando eu leio a Bíblia e parece que o texto não falou nada. Quando os problemas estão à flor da pele. Mas ainda assim, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu digo: eu continuo sendo fiel a Jesus. Independentemente do que aconteça ou deixe de acontecer, eu continuo sendo fiel ao meu Senhor. Isso, cara, vai custar padrões errados nossos de viver. Isso vai custar vontades e desejos errados do nosso coração. Mas Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo. Existe um grande dia, gente, e eu quero encerrar contando a respeito disso. O grande dia que todas as pessoas estarão perante esse justo juiz. A palavra de Deus fala que a terra fugiu da sua presença e a lua não encontrou lugar perante a presença desse Deus majestoso, desse Deus grandioso. Mas todos nós estaremos perante Ele para prestar conta da nossa vida. Jesus lhe conta uma parábola a respeito de um senhor, o qual ele havia confiado algo em sua mão, e depois de ter sido fiel, Jesus fala: muito bem, servo bom e fiel. Cara, nós precisamos viver a nossa vida para ouvir essas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Porque o simples fato, cara, que eu não quero um dia me encontrar perante Deus e Jesus olhar nos meus olhos, e sabe o que é o pior? Os olhos dele não serão de ódio, os olhos dele não serão de raiva, pelo contrário, os olhos dele serão de amor, de compaixão por nós. Mas ele dirá: eu amei tanto você, cara, mas você nunca quis responder ao meu amor por ti, você nunca quis ser fiel à aliança de fidelidade que eu propus para você. Que quando nós estivermos perante o Senhor um dia, gente, Ele possa encontrar em nós um servo bom e fiel. Eu sei que essa palavra está mexendo contigo hoje, porque talvez muitas pessoas aqui, você diz: eu preciso entrar nessa aliança de fidelidade. Eu tenho tentado usufruir dos benefícios da cruz de Cristo, mas eu não tenho respondido a que Jesus propôs que eu andasse de maneira fiel até o fim. Hoje eu quero propor para você, gente, para nós orarmos hoje aqui. Essa palavra está mexendo conosco,
E eu gosto da palavra que mexe conosco, cara, porque ela faz a gente reavaliar toda a vida, bro. Jesus diz: ser fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida. Eu quero declarar a Revolução Church nessa noite. O Espírito Santo está provocando dentro do nosso coração fidelidade ao seu nome, correspondência à aliança, aquilo que Jesus propôs a nós. Ele está dizendo: você vai entender que não é muito mais que uma igreja, muito mais que se dizer evangélico, é muito mais do que participar de algo, mas é você me amar do jeito que eu te amei, é você responder a esse amor do jeito que eu te amei, em ser capaz de carregar a cruz por amor. E agora, esse é o sangue da nova aliança. Se você quer essa aliança para ser salvo, pegue, mas não queira usufruir dos benefícios sem querer a aliança de ser fiel até o fim a mim. Que em nome de Jesus nós possamos receber essa palavra e o nosso coração possa ser encontrado fiel em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Fique de pé onde você está, feche os seus olhos.